terça-feira, a gente começando a semana, em função do feriado ontem, né? Essa sequência de feriados de fim de semana. Foi bom, né? E o assunto de hoje, vocês sabem qual é o assunto de hoje? É o Papa, né? Eu desde ontem, eu estou ouvindo muita coisa, eu estou ouvindo muita bobagem. Vocês não imaginam, assim. Eu escutei já que o Papa, que o Francisco era o Papa Vermelho, que ele era comunista, que ele era um cara que pregava a revolução, que ele não dava bola para costumes. Mas aí tu tem que ter. Eu estava ontem, fiquei um bom tempo pensando a respeito, e quando vi essa cobertura da TV, né? E se vocês pensarem que o Papa deveria ser aquela figura, como no passado, que vivia no outro mundo, que o cara vivia enclausurado, que só andava de carro fechado, de papamóvel fechado, não tinha contato com a vida. Se vocês acham que um Papa deve ser isso, o Francisco era o contrário. Né? O outro era aquele Carol Wojtyla que teve aqui no Sul, teve aqui no Brasil. Era um cara que quem estava por trás dele sabia tudo de marketing, né? Papa gaúcho, aquele papo todo, né? Mas é um frufru, né? Vamos combinar. O Papa é gaúcho. Tá, e daí? Porque ele é muito simpático. Tá, e daí? Mas aí é o seguinte, o cara não sabia o mundo que ele estava vivendo. Eu ouvi isso ontem, de um cara dizendo que ele pregava a revolução. Isso por quê? Porque lá em Lisboa, ele disse para os jovens que estavam reunidos que jovens têm que fazer a revolução, jovens têm que ser revolucionários. Olha, se o jovem não tem que ser revolucionário, ele tem que ser apático, é isso? Ele tem que ser um bostão. Ele tem que ser revolucionário até no momento que ele está estudando. Porque ele está estudando para mudar a sua vida. E mudar a sua vida é uma revolução na sua vida. Isso é evidente. No mínimo, o jovem está sendo revolucionário quando ele estuda. No mínimo. Mas ele está sendo muito mais do que isso. Muito mais do que o Lula acredita a dar 200 pila por mês para a gurizada. Por mês ou por ano, sei lá como é que é a coisa. O jovem é revolucionário. Se não for revolucionário, ele é um plasta. É um bosta. Uma coisa que no início não me entrava muito na cabeça é aquela história do Papa aceitar aquele negócio de casais do mesmo sexo na igreja, tal coisa. Apesar que eu não tenho nada a ver com a igreja, né? O que a igreja vai aceitar ou não. Mas isso é assim, doía no ouvido aquela coisa que parecia que o Papa apoiava e apoia até ele morrer esses casais do mesmo sexo e queria os homossexuais na sua igreja, na igreja católica. Mas se isso é uma tendência, querendo ou não, né? Querendo ou não, acreditando ou não, querendo ou não, mas isso é uma tendência no mundo, cara. No mundo civilizado, eu estou dizendo.
É uma tendência e não adianta. Isso cada vez vai crescer mais. Vocês querendo ou não, cada vez vai crescer mais. E o Papa não vai querer esse pessoal na igreja dele, vai mandar lá pro como é que é, para aquele outro lá dos donativos. Essa igreja aí, pô, não sei o nome. Esse evangélico, vai mandar para os evangélicos esses casais, apesar que eles também não aceitam, né? Eles não aceitam isso. Então tem que ficar com esse pessoal para ele, para a Igreja Católica. Não estou dizendo que eles têm que fazer casamento de pessoas do mesmo sexo, não é isso. Mas eu tenho que ter que aceitar eles na igreja, como pessoas que estão vivendo uma forma diferente. Apesar que quantos e quantos povos nesse nosso mundo já tiveram esse tipo de relacionamento e era muito normal. O Papa olha nesse ponto assim, se tu pensar friamente, ele tinha que fazer isso. Ele não podia parar no mundo, parar. Eu sou como é que é o representante de Pedro na Terra e ficar por essa conversa o tempo inteiro. Não, tinha que atuar como homem do século XXI. É isso que ele era. Ele era um dirigente de um Estado, que é o Vaticano, como se fosse de qualquer país. Cara, vê bem, ele parou com as roubalheiras lá do Vaticano, ele terminou com as roubalheiras do Vaticano, ele parou com o pessoal do Vaticano, aquele monte de figura que tinha ali na volta dele, todos eles andavam de carro blindado. Né? E ele parou com isso. Tem que andar nos carrozinhos italianos lá, os Fiatzinhos italianos. Ele botou ordem naquele galinheiro lá, viu? Por isso que botavam muita conversa, né, contra ele. Porque ele terminou com a roubalheira. Ele puniu severamente esses padres como é que chama? Que se metiam, né, com crianças, com adolescentes. Eu acho que ele foi um grande cara, viu? Esse Papa Francisco vai entrar para a história como um grande cara, como um grande homem. Eu tenho certeza disso. Aí vocês, para encerrar, vocês vejam esse talvez todos já tenham visto, mas vejam de novo ele falando sobre esses 3 personagens da nossa história que eu coloco agora, logo depois desse vídeo, tá bom? Vai nessa. Santità, l'ultima domanda. È stato consegnato il pallone d'oro a Messi, l'8º pallone d'oro. Ma lei tra Messi e Maradona, chi preferisce? Io metterei un terzo, Pelé. Sono i 3 che io ho seguito. Maradona come giocatore un grande, ma come uomo è fallito. Poveretto, è scivolato con la corte di quelli che lo lodavano e non lo aiutavano. È venuto a vedermi qui il primo anno di pontificato e poi, poveretto, ha avuto la fine. È curioso, tanti sportivi finiscono male, anche del boxeo, tanti finiscono male. È curioso quello. E Messi è correttissimo,
è correttissimo, è un signore. Ma per me, di questi tre, il grande signore è Pelé. Ma è un uomo di un cuore. Io ho parlato con Pelé, una volta l'ho trovato su un aereo, quando ero a Buenos Aires, abbiamo parlato, ma è un uomo di una umanità così grande, no? Ma i tre sono grandi, ognuno con la sua specialità, ma Messi è bravo in questo momento, è uno dei bravi, e Pelé era un bravo.